Começamos então com o básico do Espiritismo. O básico do Espiritismo de hoje foi algo que conversamos na quarta-feira, questão 323. Eu ia levar para uma conversa fraterna inteira, mas achei que cabia num básico do Espiritismo, até porque a gente sabe que tem pessoas que vêm ao canal somente atrás do básico do Espiritismo. São mais curtos, são breves, são mais diretos e têm assuntos específicos. Assim sendo, a gente trouxe para hoje oferendas. Como funciona a Derlei? Essa questão de oferendas. A gente aqui, primeiro, não está comentando sobre nenhuma religião. No Livro dos Espíritos tem lá a explicação sobre talimãs, sobre oferendas, sobre tudo isso. E lá fica muito claro que se a gente já consegue, a gente não precisa mais recorrer a esses recursos. Do ponto de vista de quem está no plano espiritual, o que acontece com aquele ente querido que eu vou lá e faço uma oferenda? Gente, nos ensina o Livro dos Espíritos, nos ensina, sobretudo, o capítulo 6 da vida espírita ou mundo espiritual, na parte de funerais, eles nos ensinam muito claro que para quem está do lado de lá, é uma prece que vai fazer toda a diferença. O Livro dos Espíritos foi escrito lá em 1857, e ali a coisa era mais rígida, era mais fechada para se trazer o entendimento. Hoje, com a literatura edificante, que complementa o Pentateuco de Kardec, a gente já sabe que o espírito do lado de lá ele fica feliz com toda e qualquer manifestação, se ele tem nível de entendimento para essa manifestação. Se ele está numa zona que não é muito boa, ele tem essa manifestação como um incentivo para ele sair daquela zona, para que ele se melhore. Então, a oferenda, ela não é de todo perdida, né? O espírito vai ver a oferenda, ele vai ficar feliz, porém, ele ficaria mais feliz ainda se houvesse uma prece. E aí, somente uma prece. A oferenda, você gasta dinheiro, você gasta tempo, você gasta locomoção, e tudo isso é levado em consideração. Você está mostrando o teu esforço para agradar alguém que está do outro lado. Então, esse alguém, ele há de reconhecer isso. Sem dúvidas, ele há de reconhecer isso. Ora, ela saiu lá de longe, ela foi comprar todos os ingredientes, ela preparou a comida, ela dedicou um tempo, como era para mim, ela preparou, ele preparou de maneira especial, veio trazer até aqui. Então, claro que tudo isso é levado em consideração. Sobretudo porque quando eu entro nesse estágio, se eu realmente estou focado nesse estágio, eu já estou emanando energia. Então, se você não consegue só fazer a prece, se você acha que tem que botar uma oferenda, se você acha que tem que botar uma comida, se você acha que tem que fazer todo um ritual, por favor, faça. É melhor do que não fazer nada. É melhor do que simplesmente jogar aquele ente querido numa zona de esquecimento, porque disseram lá que oferenda não faz sentido. Claro que faz sentido. Faz todo sentido. Porém, eu repito, a prece ela tem uma força muito maior. Sobretudo porque tem pessoas que vão lá, faz a comida, eu tenho que comprar isso para levar para o fulano, uma vez por ano eu tenho que fazer isso, todo ano é isso, eu não tenho tempo para isso, aí não faz a oferenda. Não faz. Agora, legal, chegou a data do fulano, eu vou lá, vou comprar a comidinha que ele tanto gostava, eu vou fazer lá do jeito que ele gostava, com o tempero que ele gostava. Você já está emanando, e o fulano já está recebendo isso. Então, do ponto de vista de quem está no plano espiritual, todo esse conjunto, ele vai contar muito, embora a prece contaria tanto quanto ou mais. Agora, do ponto de vista de quem está no plano corpóreo, que somos nós, aí entra a questão de eu precisar passar por aquele processo.
Se eu não tiver que fazer a oferenda, se eu não tiver que fazer nada, eu vou acreditar que não funciona. Notem os senhores que uma vez conversando com uma pessoa que procurava cartomante, pai de santo, toda essa turma, ela vivia procurando, e eu entendia que era o movimento dela para atingir aquilo que ela acreditava que ainda faltava mexer por aquele lado. Até o dia que ela chegou horrorizada, porque ela falou, imagina, eu fui num pai de santo, o cara não vibrou, o cara não fez cara feia, o cara de uma hora para outra falou que o caboclo estava ali. Ah, que isso? Eu não acreditei não. Dinheiro jogado fora. Ou seja, essa pessoa precisa de toda aquela teatralização, precisa de toda aquela caricatura, com todo o respeito do mundo, para ela se sentir, então, assistenciada, para ela se sentir acolhida. Então, quando eu vir alguém levando uma oferenda para alguém, eu tenho que respeitar, porque, primeiro, esse alguém vai levar em consideração e vai se sentir feliz. Segundo, a pessoa que leva a oferenda precisa daquele processo. É a mesma coisa que eu levar um idoso a um médico, ele passa 3 folhas de exames, ele passa uma série de exames físicos também, e o médico diz, olha, você não precisa mais da muleta, você não precisa mais da bengala. Entra na fisioterapia, faz a fisioterapia e abandona a bengala. E a pessoa diz, não, eu já estou há 3 anos na fisioterapia, mas eu tenho medo de largar a bengala e cair. Eu não me arrisco, eu não consigo me arriscar. É o mesmo processo. Então, a pessoa, no fundo, ela sabe que ela não precisa daquilo, mas ela entende que aquilo há de reforçar o seu pedido, há de reforçar a sua súplica, há de reforçar o seu movimento. Então, cabe a quem acredita que não precisa respeitar a esse que precisa. Ah, eu posso catequizar? Para quê? A pessoa, ela naturalmente vai chegar ao processo de quando ela olhar para o lado e ver que você não faz nada daquilo, você não vai ao cemitério no dia dos finados? Não, eu faço uma prece em casa. Ah, funciona? Funciona. Eu faço uma boa prece, eu converso um pouco com a pessoa. Um dia eu tento fazer isso. Mas hoje eu ainda preciso ir até o cemitério, preciso comprar flores no meio do caminho, preciso ir ao túmulo que ele está para então rezar. Passado 2, 3 anos, eu vou ao ossário e rezo lá no ossário. Eu preciso disso. Quem está lá do outro lado já não precisa, ele valoriza muito mais a prece. A gente também levantou o ponto muito importante de, se eu oro em casa, eu sinto presenças e aquilo me incomoda. Então, que eu vá ao cemitério, que eu vá a uma casa religiosa, seja igreja, seja centro espírita, seja centro de umbanda, seja casa ecumênica, seja igreja presbiteriana, protestante, evangélica, testemunha de Jeová, seja qual for, mas já que você acredita que precisa ir. Não é um lugar, é a minha conexão. Então, no cemitério, em casa ou na casa religiosa, se eu estou conectado com aquela pessoa, é isso que vai importar. Então, o lugar, de pouco a pouco, vai entendendo que não importa. Ah, mas quando eu faço em casa me incomoda. Ok, faz no quintal. Ok, faz na varanda. Eu não tenho quintal, eu não tenho varanda. Escolhe um cômodo e faz só naquele cômodo. Pronto, você consegue, então, no aconchego do seu lar levar. Lembrando sempre que quando eu pratico o evangelho no lar, o meu lar, de pouco a pouco, vai sendo muito blindado. Então, não é qualquer um que vai entrar, não vai entrar de qualquer jeito, não vai entrar com qualquer coisa, e isso vai fazer a diferença. Então, de pouco a pouco, aquilo que você acredita que te incomoda, aquela presença que te incomoda, aquele sentimento de que tem alguém ali que te incomoda, de pouco a pouco aquilo vai
aquilo vai sair. É sempre muito importante a gente lembrar isso. Quando a gente começou, eu estou em casa, quando a gente começou os estudos aqui em casa, não era raro nos primeiros vídeos você me ver fazer isso. Não é raro. Nos primeiros vídeos, todas as sessões eu fazia isso. Eu tinha a nítida presença de gente andando no final de onde eu estou. Eu estou num extremo, no outro extremo era comum eu sentir presença, eu ver presença. Hoje, 2 anos depois, praticamente eu já não sinto presença, eu já não vejo presença, ou seja, a egrégora do lugar foi formada, a egrégora do lugar está feita e eu já não sou mais incomodado por qualquer um de qualquer jeito. Quando eu tenho que ter alguma inspiração, a inspiração vem e está tudo bem. A gente ainda tem, não é o objeto, é meu pensamento, é minha entrega. Então, por mais que eu crie na caneta do fulano um amuleto para me conectar ao fulano, é claro que ao longo dos anos isso aqui vai ter uma energia em volta, então ele vai ter ali uma presença significativa, mas não é o objeto. É o meu pensamento. É a minha entrega para aquela situação. É a minha entrega para aquela conexão. Por que o orixá pede, né? Pois é, isso é uma pergunta que muita gente faz. Olha, Derlei, eu já li lá Loucura e Obsessão, eu já li vários livros em que o espiritismo aborda, através da literatura edificante, aborda a presença dos orixás, explica quem são os orixás, como é que funcionam os orixás, a gente ainda faz um estudo sobre isso, eu vou ficar devendo, mas os orixás trabalham igualmente com o plano espiritual porque são espíritos, né? E em sendo espíritos e em dominando o plano espiritual, porque eles pedem. Algumas pessoas, a exemplo da bengala, algumas pessoas precisam se sentir comprometidas. Então, se você diz para ela, Misifio, vai para casa, toma um banho de erva e ora, vai para casa e ora, ela não vai sentir que nada aconteceu. Ela precisa ser comprometida. Vá para casa, providencia a erva A, B, C e D, e aí, então, você faça um caldo com essa erva, tome um banho e tudo vai melhorar. Não esqueça de, na hora de tomar um banho, fazer uma oração. O banho vai fazer com que aquela pessoa se sinta comprometida e a oração vai ser aquela oração forte, porque ela diz, não, é sal grosso, eu preciso me livrar disso, eu preciso, e aí está lá, prece forte. Vai lá, compra o animal tal, já não o candomblé, ele já não pede mais que deixe o animal, ele já trabalha no sistema de matar assim, o animal num ritual, ou o animal já chega morto para o ritual e depois ele é consumido pelos filhos da casa. Isso já é uma mostra de avanço. Mas, quando eu vou atrás do animal, quando eu preparo tudo aquilo, eu vejo ali a dignificação do que eu vou receber como bem, porque eu trabalhei na minha cabeça, no meu entendimento, eu trabalhei para ter aquele bem. Então, algumas pessoas só entendem assim. Lembra lá da amiga que eu falei, que foi a vários pais de santo, quem gritava, quem chorava, quem berrava, quem pulava de um lado para o outro, para ela era muito bom. Ela chegou num pai de santo que virou e falou, minha filha, o que você quer? Eu quero caboinho. Tá bom, eu estou aqui, o que você quer? Oi? Não. Ele não tremeu, ele não gritou, ele não sambou, ele não rodou, então não é o caboclo. Aí você nota a importância disso. Então o orixá ele faz com que espíritos ainda assim, que ainda necessitam disso, possam ser assistidos nesse sentido. Uma possível explicação embasada na história da escravidão. Olha que interessante que a gente descobriu. Lá na época dos escravos, tinha muitos escravos que fugiam, eram muitos os escravos que fugiam. E os senhores da casa, eles tinham medo daqueles rituais que os negros faziam na senzala.
Como eles tinham medo do ritual, o negro dizia que estava botando comida para o orixá e que essa comida tinha que ser posto distante da fazenda para proteger, inclusive, a entrada da fazenda. Então ia até a encruzilhada, botava aquela comida, botava uma vela. Então, à noite, o negro fujão que estava escondido na mata, ele via aquela luz, ele ia lá, pegava comida semi-pronta, então tinha galinha, tinha alguidar, tinha galinha, tinha farofa, tinha tempero, tinha tudo, e tinha vela, ele só precisava fazer o fogo, fazer a galinha ou a comida e pronto, né? Então faziam-se grandes feijoadas, mas tinha que disponibilizar um alguidar de feijoada para o orixá. Não, aquilo era também para o escravo fugido. E aí o escravo fugido ia lá e se beneficiava daquilo até ele conseguir se afastar um pouco mais da fazenda e ascender aos quilombos. Olha que interessante. E se a gente fecha, lembrando para todos, né, ao fim, não importará o meio e sim a conexão promovida através dos votos do coração. Com oferenda, sem oferenda, com prece, prece, prece. Com prece, sem prece, mas a prece no coração, o que vai importar é a minha conexão com esse ente querido. A gente lembra que a gente também estudou nesse capítulo 6, chegando ao final, eu te convido para estudar conosco, sempre às quartas-feiras, sempre às 19 horas, sempre pelo YouTube. E a gente, nesse capítulo 6, aprendeu muita coisa, e uma das coisas que a gente aprendeu é acerca do coração, a conexão com o coração. É isso que importa. Se eu tenho uma conexão com um ente querido, volta ele para o plano espiritual, essa conexão não se desfaz. Se eu não tenho conexão com esse ente querido, ele volta para o plano espiritual, segue o caminho dele, porque nós não temos conexão, então ali os nossos caminhos se desfazem. Então procura amar com muita vontade, procura amar com muita verdade, procura amar com muito desprendimento. Então aqui a gente agradece a Casa Espírita Seara da Luz, ao nosso amigo Jorge Elahá, que foi quem trouxe a história das oferendas para os escravos. A gente agradece ao nosso canal Espiritismo Motivacional. A gente já tem material sobre isso, a gente tem isso espalhado em algumas partes e vale sempre a pena dar uma assistida. Assim sendo, a gente, né, casa religiosa, coisa nenhuma, deixa eu acertar antes que eu me perca. Opa! Eu errei aqui. É aqui. A gente conserta rapidinho, que se deixar para depois eu acabo esquecendo. E aí, se eu esquecer, já era, vai para o registro errado. Pronto. Deixa a gente já, inclusive, gravar, para não ter que gravar depois. Então, a gente tem lá oferendas, né? Não apareceu para vocês, agora apareceu para todos, né? A gente estudou, então, oferendas no nosso básico do Espiritismo, que é aquela parte bem básica do Espiritismo, bem curtinha e bem à vontade para você estudar conosco.